Piedade, Senhor, tende piedade. Salmo 56, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje é um convite para confiarmos mais em Deus, pois assim conforme está no Salmo, pois em vós se abriga a minha alma, de vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Muitas vezes buscamos a Deus, querendo sim o perdão, sentir a sua misericórdia e clamar pela piedade, e não se trata de nos tornarmos perfeitos. Primeiramente, é preciso se achegar à presença de Deus e nos sentirmos abrigados no seu amor e possibilidade de conversão. Eis a graça de Deus, aquele que nos acolhe para sermos novos. Na primeira leitura de hoje do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, dos versículos 3 ao 21. E vejamos que aqui há um envolvimento de misericórdia, de perdão, de necessidade de mudança. Percebemos que essa primeira leitura pode ser relacionada com os dias de hoje. O mundo de hoje vive sob a lógica da revanche. Quem pode, elimina. Quem tem poder, impõe. Quem é ferido, devolve com juros. E nesse cenário, a primeira leitura vai soar quase de forma escandalosa. Davi tem a chance perfeita de matar Saul, seu perseguidor, o rei injusto, o homem que quer sua morte, e não o faz. E o texto nos coloca diante de uma pergunta que atravessa os séculos. O que fazemos quando temos poder sobre quem nos feriu? A cena acontece numa caverna, e biblicamente cavernas são lugares ambíguos, refúgio e tentação, silêncio e decisão. Saul entra vulnerável, Davi está escondido. Oportunidade perfeita. Os companheiros de Davi interpretam o momento de forma religiosa. Eis o dia em que o Senhor te entrega o teu inimigo. Mas nem toda oportunidade é vontade de Deus. Nem todo agora é a sua vez, vem do céu. E o mundo de hoje confunde ocasião com autorização moral. Porque posso, acho que devo. Porque consigo, acho que é justo. E Davi discerne. Deus pode permitir uma situação sem aprovar o gesto que dela poderia nascer. E Davi não mata Saul. Ele apenas corta a ponta do manto. E mesmo assim seu coração o acusa. E aqui está um detalhe teológico profundo. O problema não é apenas o ato externo, mas o movimento interior do coração. O manto representa a autoridade real. Cortá-lo simboliza tocar naquilo que Deus havia confiado a Saul. E Davi reconhece: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Num tempo em que se normaliza humilhar, expor, destruir reputações nas redes, esse texto nos confronta. Quantas vezes não matamos fisicamente, mas dilaceramos a dignidade do outro? E Davi entrega o julgamento a Deus. Isso não é fraqueza, é fé madura. Ele não nega a injustiça de Saul, mas se recusa a assumir o lugar de juiz absoluto. E o mundo atual quer justiça imediata, sem processo, sem misericórdia, sem tempo. E Davi nos ensina que confiar o juízo a Deus é um ato de coragem espiritual, não de passividade. Ele prefere perder o controle da situação a perder a comunhão com Deus. E o mais surpreendente do texto: Saul, o perseguidor, chora. A misericórdia de Davi desarma Saul mais do que qualquer espada. O bem praticado sem interesse revela a verdade do coração do outro.
E no mundo de hoje acreditamos que só um confronto duro muda as pessoas. É possível ver isso nos comentários em redes sociais e até mesmo em conversas de rua. Prefiro a dureza de um confronto de aniquilar o próximo. Mas a Escritura mostra que às vezes é a misericórdia que revela o pecado. E Saul reconhece: tu és mais justo do que eu. E a justiça de Davi não nasce da força, mas da fidelidade a Deus. A grande vitória cristã não é eliminar o inimigo, mas não se tornar como ele. E podemos nos perguntar: o que fazemos quando temos razão? O que fazemos quando o outro está vulnerável? O que fazemos quando poder e oportunidade se encontram? Davi escolhe a consciência, escolhe esperar Deus, escolhe não manchar o futuro com o sangue do presente. No mundo que grita revida, a palavra sussurra confia, e que o Espírito Santo nos dê a graça de vencer como Davi venceu, com mãos limpas, coração livre, entendendo que a fé é maior do que a vingança. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 3, dos versículos 13 ao 19, nós podemos refletir ainda sobre os desafios do mundo de hoje. Vivemos na era da produtividade, dos resultados, dos números, dos seguidores, do status. E o mundo pergunta: o que você faz? Quanto produz? Quantas pessoas alcança? O quanto você tem na conta bancária? Quem você é? Mas o Evangelho de hoje nos coloca uma pergunta mais profunda: com quem você está? Na leitura, Jesus sobe ao monte e chama os 12, antes de enviá-los a pregar. Ele os chama para estar com ele. E a vocação cristã começa não com uma missão, mas com uma relação. O monte na Bíblia é lugar de revelação, oração, decisão divina. Moisés sobe ao Sinai, Elias ao Horebe, Jesus ao monte. E antes de escolher os apóstolos, Jesus se retira para o alto. A missão nasce da oração, não da estratégia. No mundo de hoje, escolhemos líderes por carisma, marketing, eficiência, aparecimento em vídeos extremamente montados para entregar a nós uma imagem da qual não existe. Mas Jesus aqui escolhe depois de rezar. A igreja nasce do silêncio com Deus, não do barulho das multidões. E o texto é claro: chamou os que ele quis. Não são os discípulos que escolhem Jesus, é Jesus que o escolhe. Não há critérios de currículo, fama, poder ou santidade prévia. Entre os 12 há pescadores, um cobrador de impostos, um zelote revolucionário e até um traidor. Isso confronta nossa mentalidade meritocrática. No reino de Deus, a eleição precede a perfeição. Deus não chama os perfeitos, aperfeiçoa os chamados. E com isso, no versículo 14, o que está? Para estar com ele, designou 12 para estarem com ele. Antes de pregar, curar, expulsar demônios, organizar comunidades, estar com ele. O discipulado não é primeiro uma função, é uma comunhão. No mundo atual, até a fé virou ativismo, eventos, lives, projetos, agendas, reuniões. Muito do que diz daquilo que é externo. Mas, sem intimidade com Cristo, viramos funcionários religiosos, não discípulos. A primeira missão do cristão é permanecer em Cristo. E depois de estar com ele, vem a missão. Pregação e libertação caminham juntos, conforme os versículos 14 e 15, para enviá-los a pregar e expulsar demônios. Vejamos, mas pregar o quê? A verdade. Expulsar demônios, libertar do mal, do pecado, da mentira. E hoje os demônios assumem novas formas, ideologias que negam a dignidade humana, vícios digitais e consumismo, relativismo moral, desesperança e niilismo. E o niilismo aqui seria que o ser humano, como se fosse um nada, um esvaziamento. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para a vida e a esperança. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.